Neste vídeo falaremos sobre a técnica que utilizamos para o uso do anel dilatador de pupila de Maliugi, enfatizando 10 dicas para auxiliar na cirurgia. Temos recursos para dilatar a pupila, como a injeção de adrenalina diluída na câmara anterior e os stretches da pupila com ganchos ou com dilatador de Biller, por exemplo. Porém, essas técnicas não garantem a midríase durante a cirurgia. As opções melhores para dilatar e manter a midríase durante a cirurgia são o uso de retratores de íris e dos anéis ou artefatos de dilatação de pupila, como temos no mercado, dentre eles o anel de Maliugi. A sua indicação está principalmente direcionada aos pacientes que têm pupilas pequenas com cataratas densas e especialmente naqueles pacientes com síndrome da íris flácida intraoperatória, que usam tansilosina, como descrito por Chang, em que a gente observa a redução do tônus do músculo dilatador da pupila, levando à flacidez e movimentação excessiva da íris, prolapso da íris nas incisões e uma miose progressiva, o que pode ser evitada com o uso desses artefatos de dilatação. Então vamos lá. A primeira dica é que a incisão principal não pode ser muito longa, pois isso irá dificultar o manuseio da alça proximal do anel, na sua colocação, especialmente na sua retirada. Então, o túnel deve ser de médio para curto. A segunda dica é a injeção de viscoelástico abaixo da íris, distalmente, para afastá-la da cápsula anterior e facilitar o encaixe da alça distal do anel. Isso deve ser feito sem aprofundar demasiadamente a câmara anterior. O ideal é implante com a câmara anterior média. No implante do anel, após exteriorizarmos a alça distal e procedermos ao seu encaixe, verticalizamos o injetor de modo a abaixar as alças intermediárias, lateralizando para um lado e para o outro, e isso vai ajudar ao encaixe dessas duas alças laterais. E a quarta dica é remover o injetor e encaixar a alça proximal utilizando o manipulador de lente que estava posicionado no side port. Para isso, necessitamos do uso da mão esquerda. E já aproveitamos e centralizamos o anel no centro e a pupila para facilitar o posicionamento da capsulorex. A capsulorex é realizada de maneira usual e aí vem a sexta dica, que é fazer as hidromanobras com pouco volume. Isso é especialmente válido nos pacientes de íris flácida, pois o excesso de volume vai anteriorizar a íris, que já tem um tônus diminuído, e pode inclusive protuir sobre o fio de prolene do anel, inclusive herniando pela incisão. A dica número 7 fica por conta das técnicas de Fako. Damos preferência para as técnicas que utilizam sulco. Apesar de uso um pouco maior de ultrassom durante a confecção dos sulcos, a confecção do sulco libera espaço dentro do saco capsular e garante a liberação dos fragmentos e evita, de certa forma, também a anteriorização excessiva desses fragmentos para sua emulsificação. E com isso, evitamos a aspiração do viscoelástico, que ajuda a manter a íris no seu plano original. É importante lembrar que a utilização do anel, ou seja, a manutenção da boa midríase durante a cirurgia, vai facilitar muito a visualização do córtex remanescente e a sua aspiração, evitando a presença de córtex residual não visualizado. Colocamos o viscoelástico para a abertura do saco e aqui podemos observar que há um córtex subincisional. Esse córtex pode ser removido com uma aspiração bem manual, mas aqui neste caso optamos pela remoção do córtex com a cânula em J numa aspiração a seco, uma vez que o saco capsular já estava aberto com o viscoelástico. Este é um recurso interessante para ter na caixa cirúrgica, essa cânula em J para uso nessas situações. E aí vamos para o implante da lente. E aí vem a dica número 8, devemos completar a abertura da lente posicionando as suas ápticas e garantindo a sua abertura dentro do saco capsular antes de remover o anel, pois uma vez removido o anel, a pupila tende a fechar e a visualização das ápticas e da borda da capsulorex vai ser prejudicada, dificultando a certeza de posicionamento das alças no seu lugar correto, ou seja, dentro do saco capsular. A dica número 9, já para a remoção do anel, é remover a alça distal inicialmente, o que vai deslocar o conjunto do anel para essa região distal da incisão
e facilitar a remoção da alça proximal. Não é necessário a liberação das alças laterais, desde que a gente levante a alça proximal, capture com o injetor e faça a sua remoção de maneira em bloco com o anel fechado. Aspiramos completamente o viscoelástico para evitar hipertensão no pós-operatório. Nesses pacientes que têm pupilas menores, por vezes fica difícil de entrar atrás da lente, mas a aspiração mobilizando a lente é suficiente. E fechamos as incisões com infiltração do estroma com BSS da maneira usual, garantindo o seu selamento.